Olá para você que acompanha a programação da revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site. Em comemoração à Semana dos Povos Indígenas, a Cenário Entrevista recebe hoje Edivaldo dos Santos Oliveira, Edivaldo Munduruku, ou simplesmente Xinanã. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Edivaldo é conhecido no movimento indígena como Xinanã, para os íntimos, e atualmente é diretor-presidente da FEI, Fundação Estadual do Índio. Ele é técnico agrícola, nasceu no município de Borba, tem 39 anos, já foi coordenador geral da UPINS, União dos Povos Indígenas Munduruku e Sateré, organização indígena do Médio Madeira. Foi assessor da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio em Manaus, e posteriormente se tornou o coordenador da mesma instituição. E foi em 2019 que ele foi convidado para presidir a FEI. Edivaldo Munduruku ou Xinanã? Por que esse nome, Xinanã? Bem, há muito tempo, na minha região, é uma forma de tratamento interno, Cada povo, mediante o seu próprio dialeto, escolhe nomes, Então, desde muito pequenininho, me colocaram esse codinome, Xinanã, e foi pegando, como se fosse um apelido, E assim, muitas etnias batizam mesmo seus filhos e filhas com o nome indígena, sempre tendo um significado. Esse meu foi mais uma questão meio de, um apelido carinhoso, E se espalhou de uma maneira assim muito rápida, Pouca gente sabe quem é o Edivaldo dos Santos Oliveira. Que interessante. Ou é Edivaldo Munduruku ou mesmo o Xinanã. E o que significa? Nunca me falaram o significado do nome, Nunca me falaram. Eu já tentei pesquisar, por exemplo, em outras línguas significa uma série de situações. Algumas até de piada, assim, Então eu decidi ficar como está mesmo, Não busquei a informação do significado. Bem, antes da gente falar sobre a programação para comemorar a data, eu quero que você explique aqui para o nosso internauta a questão do dia, da data especificamente, A gente, culturalmente, a gente aprende na escola, a gente aprende entre a nossa família, que o dia 19 de abril é o dia do índio. Só que, conversando aqui internamente com você, você me explicou que houve uma modificação, até uma reivindicação dos povos indígenas. Explica pra gente, por favor. Isso houve. A origem da comemoração do Dia do Índio se deu na década de 40, justamente no dia 19 de abril, houve o primeiro congresso indigenista interamericano no estado do México. Então, na mesma década de 40, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, decidiu celebrar isso. Então, em 1943, ele decretou em lei, institucionalizou a comemoração do 19 de abril, colocado inclusive no decreto como o Dia do Índio, através do decreto 5540. Então, desde então, tornou-se uma data oficialmente reconhecida pelo Estado brasileiro em comemoração, uma homenagem a esses povos. Com o passar dos tempos, muitas etnias reivindicaram a mudança, para que se classificasse como Semana dos Povos Indígenas. E, na verdade, infelizmente, o contexto pandemia hoje impede, mas é um mês totalmente de grandes atividades, de grandes apresentações, demonstrações, socialização da cultura, culinária, das danças, dos rituais, é sempre feito nesse período, em todo o Brasil, e no Amazonas em especial, porque é o estado que abarca a maior quantidade de povos indígenas, a maior diversidade de etnias e línguas faladas estão aqui. Nós temos indígenas, povos indígenas nas diversas classificações. Nós temos hoje um índio, por exemplo, que é gestor, que vos fala agora, mas temos ainda aqueles que o governo os classifica como índios isolados, Aqueles que ainda não tiveram contato nenhum com a sociedade. Então, em anos anteriores, a política nacional era colonizadora, Tanto é que muitas etnias, algumas infelizmente chegaram até a ser dizimadas, mas já foram aprendendo o português, através também da própria igreja, foi adentrando, Então, a política era civilizar eles, certo?
Então, graças a Deus, já houve um reconhecimento pelo próprio Estado brasileiro de não seguir essa política. Hoje, os de recente contato e os isolados, a política nacional e a nossa também estadual é mantê-los eles do jeito que eles querem viver, né? Longe dessas questões, principalmente de doenças, né? Eles pretendem e não querem, por exemplo, às vezes ter acesso a nem a tecnologia. Querem estar ali como sempre estiveram, milenarmente. Né? Então tem essa contextualização que é desconhecida ainda por muitas pessoas. Né? Para outros povos, por exemplo, do contexto urbano, que fica um pouco pior, que são os indígenas que a gente vê que são classificados até como invisíveis. Né? Pouca gente sabe, mas em Manaus, por exemplo, nós já ultrapassa a quantidade de 40 mil indígenas aqui no contexto urbano. Né? E não são, muitas das vezes, nem sequer reconhecidos como povos indígenas. Então, tem sido sempre uma luta, né, para divulgar essa presença, né, essa presença grande dos povos dentro de Manaus. E é uma coisa que, às vezes, a gente observa que fica no acaso. Né? Por exemplo, no contexto da pandemia, muitos deles tiveram problemas, né, não só do governo, né, e de qualquer ente, em reconhecê-los como indígenas. Né? Mas estão aqui há tempos, apesar de já terem nascido na capital, têm as suas origens. Portanto, também tem o direito, né, de ter acesso à educação diferenciada e à saúde diferenciada e o respeito, né, à sua tradição e à sua cultura. Então, essa dificuldade, né, da sociedade envolvente entender um pouco dessa questão, com certeza tem contribuído muito ainda, infelizmente, né, para o próprio preconceito em relação a esses povos. Mas a gente já observa grandes avanços, né, de diversas instituições. Como você falou, hoje eu estou à frente da Fundação Estadual do Índio e a gente se esforça muito, né, inclusive nas nossas próprias redes sociais, em colocar lá elementos de informações, né, para quem quiser conhecer um pouco, não só dessa diversidade de etnias, mas o viver mesmo dos povos indígenas. Qual é o olhar desses povos em relação ao mundo, né? Em relação ao seu estado, ao seu município, e como eles se relacionam hoje com a sociedade envolvente. Eu acho que esse que é importante, né? Porque há tempos atrás, dado ao alto grau de preconceito, infelizmente tinha pessoas que nem sequer se reconheciam como indígenas, mas com medo mesmo do preconceito, medo de ser motivo de piadas e coisas desse tipo. Né? Então, inclusive, eu fico feliz em ter sido convidado hoje aqui para essa entrevista, que eu acredito que é sempre um espaço para a gente estar esclarecendo, né? Inclusive mudando a opinião de pessoas que às vezes não conhecem bem essa realidade indígena. E de que maneira a FEI, ela possibilita, viabiliza políticas públicas para esses povos e quais as suas principais ações? Isso que é importante a gente explicar com clareza a missão institucional desta fundação. Nós temos hoje uma política nacional de atenção aos povos indígenas. Ela é executada pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né? E na parte da saúde, por exemplo, pela SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde do Índio, essas a níveis nacionais. No nosso estado, né, em governos anteriores, 2008, salvo engano, criou-se uma política a nível de estado também, né, para fazer esses atendimentos a esses povos, tanto pela quantidade de povos, mas também pela diversidade de povos. Então, hoje, a Fundação Estadual do Índio ela tem a missão de ser o órgão interlocutor desses povos com o governo do estado, né? Então, por força de lei, pelo nosso estatuto, nós temos a missão de fomentar e promover, né, todas essas políticas. Vamos classificar algumas aqui. Política de atenção diferenciada à parte da saúde, educação, por exemplo. Mas o que mais está assim, no nosso foco é o etnodesenvolvimento. São aqueles projetos de autossustentação, né, que precisam, às vezes, apenas de reforço, porque alguns eles já criaram suas metodologias de projetos, e em outros momentos a gente precisa fomentar algumas ações, entre elas os potenciais agroextrativistas. Hoje, por exemplo, nós temos as maiores produções do açaí nativo, oriundo de terras indígenas, da castanha. Em qual região?
Castanha, a nossa maior produção é na região aqui do Nhamundá, Mapuera, né? No município de Nhamundá, povo iscariano. É onde tem a maior produção de castanha, inclusive eles abastecem outros estados. Na região do Madeira também existe potencial muito grande. O açaí, também em região do Madeira e Baixo Amazonas, produzem muito. Para ser bem sincero, todas as calhas, né? A região do Puru, Juruá, Médio e Alto Solimões, Médio e Alto Rio Negro, possuem essas potencialidades. Em especial no Solimões é a questão do pirarucu. É o pirarucu manejado, já totalmente legalizado pelos órgãos como o IBAMA, né? Acompanhado também pela Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado e pelo órgão fiscalizador da proteção ambiental, que é o IPAAM. Então, nós conseguimos legalizar. Então, mais de 200 toneladas por ano é produzido dessas regiões, são oriundos de terras indígenas. A FEI promove a execução desses projetos, a capacitação técnica para esses povos indígenas atuarem nessas atividades produtivas e articulamos também o final da cadeia produtiva, que é o mais importante, que é a comercialização, né? Porque até antes da FEI não se tinha um link direto, por exemplo, para tirar da frente deles a figura dos atravessadores, né? Que são pessoas, às vezes, que se aproveitam, né, às vezes, de comprar esse produto por um preço irrisório, né? E ao chegar na capital ou outro estado, vende por um preço absurdo. E 3, 4 vezes mais, né? Muito mais. Então, e aí o prejuízo não é só financeiro, porque quando não há um retorno, seja qual for o projeto, né, de linha produtiva, se ele não dá um retorno também social para o produtor e produtora indígena, às vezes eles abandonam também aquela atividade. Eles não veem aquilo mais como futuro. Então, nós da FEI nos esforçamos muito, né, com os nossos técnicos para levar e promover esse tipo de capacitação. Mas nós contamos com as diversas parcerias das outras instituições do Estado, né? O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, por exemplo, que é o IDAM, tem nos dado um grande apoio, né? A Secretaria de Estado de Produção Rural também, né? Que é o sistema que cuida dessa parte a nível de Estado, do acompanhamento na assistência técnica e extensão rural, e os diversos cursos, né, que a gente tem conseguido também com parcerias com o CETAM. Melhoramento da qualidade da farinha, por exemplo, é um carro muito chefe, né, que a produção da farinha é muito grande. Enfim, todas as cadeias produtivas a gente tem trabalhado com eles essas técnicas de beneficiamento, né, boas práticas de coleta, e a gente tem tido sucesso em muitas. O contexto de pandemia, infelizmente, atrasou um pouquinho algumas ações, mas há uma iniciativa muito forte deles e nós também estamos apoiando isso, porque foi uma ordem direta do nosso governador Wilson Lima para que a Fundação desse essa atenção especial. Então, nós já estamos passando para aquela fase da certificação desses produtos, né? Conseguimos o que por aí mundialmente é chamado de selo verde, enfim, caracterizar esses produtos oriundos de comunidades e terras indígenas, para que tenha assim, uma melhor visibilidade e melhor agregamento de valor nesses produtos. Nós estamos conversando com o diretor-presidente da FEI, a Fundação Estadual do Índio, Edivaldo Munduruku. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. O melhor conteúdo da Amazônia também tem a melhor audiência. Revista Cenário, mais de 1 milhão de acessos. Conteúdo online, impresso e na TV web. Matérias técnicas, apuração investigativa e opinião fundamentada. Sem sensacionalismo, sem fake news. Levando informações com visão ampla da notícia. Revista Cenário. Conteúdo e audiência qualificada com mais de 1 milhão de visualizações. Acesse agora www.revistacenario.com.br. Hora Cenário. Jornalismo profissional com credibilidade, dinâmico e direto. As notícias que foram destaques no Amazonas, no Brasil e no mundo. O tempo certo da informação para fechar o seu dia. Acesse revistacenario.com.br. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso. Cenário em minuto. Todos os dias. Acesse www.revistacenario.com.br. Cenário Entrevista recebe o diretor-presidente da FEI, a Fundação Estadual do Índio.
E nós estamos conversando sobre a programação especial para o dia 19 de abril, que comemora o Dia dos Povos Indígenas. Presidente, fala pra gente como é que vai ser essa programação, uma vez que ela vai ser toda virtual. Isso aí tem sido para todos nós, né, uma infelicidade, porque sempre a gente tem uma programação grande, né? 2019 foi a última, nós fizemos o Abril Cultural Indígena, na época foi feito a Ponta Negra, né? Então o espaço foi cedido para a gente e muitas etnias de todos os municípios vieram apresentar suas danças, os jogos indígenas, né, tradicionais. Então assim, foi um evento muito marcante à época. Bem, infelizmente, através desse contexto da pandemia, vai ser tudo virtual, né? Nós vamos estar divulgando nas redes sociais da Fundação Estadual do Índio as diversas comunidades, mas vamos priorizar mais as de Manaus mesmo. Nós não vamos poder conseguir fazer transmissão das que estão dentro das reservas, mais distantes. Mas em Manaus nós temos aí mais de 60 comunidades indígenas que estarão fazendo, divulgando, né? Divulgando também as suas tradições, mas divulgando mais ainda esse momento de reflexão, né? Que a Semana dos Povos Indígenas, para todos nós, ela é também um momento de muita reflexão de tudo que já houve, né? Desde passado esses mais de 500 anos aí de colonização e como está hoje esse cenário para todos eles. Então, mesmo virtualmente, né, eles vão fazer inclusive as suas manifestações reivindicatórias, né, ao governo federal, ao governo do estado, aos governos dos municípios, buscando as melhorias, né, de atenção das diversas políticas públicas que precisam ser chegadas a ele, né? Em se tratando em política pública, por exemplo, nós do governo do estado, através da Fundação Estadual do Índio, recentemente assinamos um termo de cooperação técnica com o INSS. Então vai ser mais uma extensão de atendimento, né, onde esses povos indígenas, tanto homens e mulheres, poderão estar acessando todos esses benefícios da Previdência Social, né, como auxílio maternidade, pensão, aposentadoria, enfim. Então isso é importante, inclusive a gente está divulgando, né, isso, porque muitas áreas são muito remotas e às vezes muitos deles ficam excluídos também dessas políticas e desses benefícios sociais que é de direito deles. Essa programação ela vai até que dia? E como é que as pessoas que tenham interesse podem fazer para participar, para acompanhar? Então, os eventos, eles ocorrerão até sexta-feira e todas as pessoas que tenham interesse em fazer esse acompanhamento online, né, poderá acessar todas as mídias sociais das nossas páginas, das redes sociais da Fundação Estadual do Índio, no Instagram, no Facebook. Então vai estar todas as programações colocadas ali, algumas online. E a gente até agradece àqueles que queiram, né, descobrir um pouco mais sobre essa realidade que é hoje a sociedade indígena. E essa programação ela vai ter um tema específico? O que compõe a programação? Vai ter oficina, vai ter discussões, debates? O que vai ter? Normalmente, muitos deles apresentam a parte das danças, né, da própria culinária. E também muitos debates, né, a parte mais de reivindicação de seus direitos. Hoje a luta maior da maioria dos povos é a questão, por exemplo, da regularização das suas terras, né, a garantia do direito territorial. Então tem sido uma luta de anos, né. Em Brasília também, né, anualmente é feito o que nós chamamos de acampamento terra livre. Esse também não ocorrerá de uma maneira presencial, né? Ele ocorrerá também de uma forma virtual. Então, como eu falei, é um momento de muita reflexão e vai estar envolvendo esse tipo de atividade, né? Essas demonstrações das danças, né? Dos rituais, dos cantos, que eu acho que é uma coisa que é bem super bacana para quem que gosta de coisas diferentes, né? E essa parte da reivindicação deles, né, como coletivos, principalmente nessas questões ligadas à garantia dos seus direitos territoriais. Agora, presidente, como é que está a situação da vacinação dos indígenas, uma vez que eles fazem parte do grupo prioritário? Como é que está? O STF determinou que fossem vacinados todos os povos. Como é que está a situação hoje? Olha, graças a Deus eu tenho felicidade em falar sobre esta pauta, né? Através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, em Brasília, né? No nosso estado em especial, essa secretaria atende através de 7 distritos,
que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, eles conseguiram fazer de uma maneira rápida a cobertura vacinal dos polos bases, que é assim que eles classificam, né? Cada polo base tem uma área de abrangência e uma equipe multidisciplinar de saúde, né, que caíram em campo, e quero aproveitar para parabenizar esses profissionais da saúde indígena, que em tempo recorde conseguiram fazer toda essa cobertura vacinal. Na cidade também, né, graças aí a essa determinação, né, do próprio Ministério, foi feita a cobertura também na capital, né? O que diferenciou, por exemplo, das aldeias para a capital, porque tem dois tipos de vacina, né? As que foram enviadas, por exemplo, para as aldeias foi aquela que tem o período da primeira dose para a segunda, um período mais curto, né, que é a chamada vacina Coronavac. É a Coronavac. Isso. A outra, a AstraZeneca, foi aplicada mais nas capitais. Então, tem algumas pessoas ainda indígenas que aguardam a segunda dose, né? Mas, graças a Deus, os relatórios apontam que foi acatado, sim, né, essa atenção aos povos indígenas. Então, acho que é importante a gente agradecer, né, ao próprio governo do estado, ao governo federal e os municípios, que eles conseguiram cumprir essas metas, né? Então, o índice, por exemplo, também de mortalidade, ele foi pequeno, né? Os próprios indígenas montaram as suas barreiras sanitárias para evitar, né, a contaminação, ficaram lá guardadinho, tomando todos os seus cuidados. E nós, enquanto fundação, também apoiamos muito nessa parte. Nós fizemos intensivamente, desde o ano passado, do primeiro pico da pandemia, a distribuição de cestas básicas, né? Ajuda humanitária. E também kits de higiene, álcool em gel, máscara, e até hoje ainda estamos fazendo esse trabalho, né? Nós conseguimos atender mais de 50% dos municípios desse estado, porque são distâncias continentais. O nosso estado é muito grande, né? Então, a gente conseguiu, dessa forma, também dar esse tipo de apoio, né, como governo aqui do estado, né? O governador ele se interessou muito nessa parte e potencializou, né, o que permitiu a FEI, né, nós fazer esse atendimento direto a essas populações. Então, eu não tenho como lhe falar um dado preciso, mas já está numa fase bem final já a segunda dose da cobertura vacinal entre os povos indígenas. Edivaldo Munduruku, diretor-presidente da FEI, a Fundação Estadual do Índio. Quero, em nome de toda a equipe da revista Cenário, diretora-presidente Paula Guitaif, agradecer por ter aceito o nosso convite e deixar o espaço para o senhor dar a sua mensagem aos povos indígenas. Maravilha, eu aproveito também para agradecer, né, essa grande oportunidade de a gente estar falando um pouco mais sobre essa realidade indígena, tá bom? A gente fica muito feliz. E gostaria, né, de dar minhas saudações indígenas a todos os nossos caciques e caciques que estão espalhados aqui por todo esse estado, nas calhas dos rios, dizer para todos os senhores e as senhoras, parabéns, né, pela nossa Semana do Índio. Nós tivemos hoje a contemplação de uma situação difícil, né, que tem sido o Covid-19, isso tem nos afastado, mas tão logo a gente passe, né, desse mal, a gente vai estar totalmente juntos, como sempre estivemos. E quero parabenizar a luta, né, de todos os senhores e as senhoras que estão dentro das aldeias, né, porque se não fosse por essa luta, hoje, infelizmente, a gente estaria num cenário bem pior, quem sabe até mesmo de dizimação de vidas indígenas. Então, estão sim de parabéns todos os nossos caciques, os indígenas do estado, das diversas etnias, eu não vou citar porque eu posso esquecer de alguma, né, e realmente dar esse parabéns, né, e dizer que, como sempre é um momento de reflexão para todos nós essa semana, dizer que o governo do estado, através da Fundação Estadual do Índio, está de portas abertas para receber não só as demandas, mas também as boas notícias dos resultados dos trabalhos. Tudo bem? Então, aí fica minhas saudações indígenas a todos e o meu parabéns. Muito obrigada, presidente. E para você que acompanha a programação da revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site, o nosso muito obrigada. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo.